Não, acho que não pegou ainda a gravação. Deixa eu apertar de novo. Agora deu. Estamos, então, iniciando nossa reunião de hoje. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, por esse entusiasmo pelos nossos estudos, que a gente há pouco estava comentando, e é uma maravilha sentir essa disponibilidade, essa vontade, essa conexão de cada um de realmente trilhar esse caminho de autoconhecimento, um caminho que a gente se oferece ao Espírito Santo para a gente se redescobrir como ser de Deus. E para nós iniciar, então, hoje vamos fazer nosso aquietamento mental, nossa entrega de vontade ao Espírito Santo, que a gente se aquieta, respira fundo e concentramos a nossa vontade, nesse momento, em entregar a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que Ele seja nosso guia, nosso professor, nessa hora de estudo, e nos dê a compreensão daquilo que Ele sabe que nós estamos prontos a aprender. Então, de nossa parte, segue essa disponibilidade a Ele. E com certeza o Espírito Santo se utiliza muito bem dessa disponibilidade, porque ele precisa disso para chegar a nós, porque a compreensão ou o entendimento do curso não pode ser imposto, tem que vir a partir de uma vontade nossa de aceitar esse novo sistema de pensamento como guia. E hoje nós vamos dar a continuação do capítulo 4, nós estamos no ego e na falsa autonomia do ego, lá no segunda sessão. E hoje, então, Jesus vai falar bastante de como que o ego ele atua aqui dentro do mundo, como ele se faz surgir dentro de nós. E na quinta-feira, então, que a gente vai ver amor sem conflito, a outra parte, porque Jesus fala muito sempre por comparações. Então, hoje ele vai frisar bastante na nossa mente equivocada, no ego, não no sentido de que a gente tenha que virar mestres de ego, mas para a gente começar a compreender o nosso tomador de decisões. Por que ele optou por se identificar com o ego? Qual foi a atração? O que nos mantém no ego? E Jesus começa, então, ali no ego e na autonomia, na página 60, e ele diz que é razoável perguntar como a mente como a mente pôde jamais ter feito o ego. E aqui eu quero salientar um pouco esse jamais. Inclusive, isso foi uma pergunta que me fizeram semana passada, que no curso todo, quando Jesus, isso é uma coisa que eu sempre chamo da genialidade de Jesus, quando ele fala de alguma coisa aqui dentro do sonho, que para nós é real, mas que não é real em Deus, então ele usa esse termo jamais. Então, por isso que ele diz que é razoável pedir como que a mente ela pôde ter feito ego. Então, é um questionamento. Só que ele bota o jamais, porque na realidade a mente nunca fez o ego, porque o ego não é real. Só que para nós que acreditamos no ego, para nós o ego é real. Então, por isso que é uma pergunta razoável, nós, como tomadores de decisões, estarmos abertos a esse questionamento. E Jesus até continua dizendo, de fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Eu me lembro bem que essa frase aqui é uma frase que me impactou muito nas primeiras vezes que eu estudei o curso e eu nunca mais esqueci isso aqui.
a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Então, todo questionamento do presente, tudo que eu julgo agora no passado, eu só tenho uma lembrança de que existe passado porque estou fazendo o mesmo equívoco agora. Eu não sei se vocês também se deram conta de que isso acaba com o nosso julgamento do passado. Por quê? Porque eu estou fazendo o mesmo julgamento agora. Então, só existe um passado porque agora eu estou no mesmo equívoco que eu tinha lá naquela vez. Tanto é que no conhecimento, no céu, não existe passado, porque não existe equívoco, não existe erro. Então, seria errado estudar história na escola assim, ó. A escola, ela é totalmente feita para o ensino dentro do ego. E dentro do ego tem matemática, geografia, história, português, inglês, enfim. No céu não tem nada disso. Então, seria um equívoco nós acreditar ainda na história e não estudar, então, história. Então, nada a ver. São dois níveis diferentes. Jesus está falando aqui no nível mental, na nossa mente. Por que nós estamos vendo um ego? Por que nós estamos vendo um passado e futuro, sendo que o tempo não existe? Porque no instante que a nossa mente se viu fracionada e criou o tempo e o espaço, nós estamos fazendo a mesma escolha nesse exato instante ainda. Nós ainda não mudamos, por isso que a história ainda existe na nossa mente. No momento que nós mudarmos a nossa mente para a temporalidade, para o conhecimento do céu, a história e o mundo todo deixará de parecer que existe. Aí não haverá mais aprendizagem, porque haverá conhecimento. E o conhecimento, por característica de conhecer, não há nada a perceber, ou a lembrar, ou a estudar, porque tudo se conhece. Então, na condição do céu, não há tempo, não há passado. Por que para nós, então, há o passado? Porque os mesmos erros que nós vemos lá do passado, nós ainda acreditamos neles hoje. Por isso que estamos vendo o passado. Então, isso tira todo o poder de que o passado é o culpado do que eu estou passando agora. Porque se eu estou passando isso agora, é porque eu estou fazendo o mesmo equívoco lá do passado. Se eu estou no mesmo equívoco, como é que eu vou apontar o dedo para o passado e culpá-lo? No momento que nós aceitar a correção agora para o pensamento, e o pensamento for corrigido agora, aquele passado que está me perturbando, o qual eu estou julgando, deixa de parecer que existe, porque ele só existe agora por causa do mesmo julgamento da época. Então, isso aqui parece só uma frase, mas é ensinamento puro. Isso aqui é grandiosíssimo. Então, essa compreensão. Ó, até vou repetir, a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. Então, isso vale para a nossa reflexão do presente. O que eu estou vendo agora? Se eu estou vendo uma história, se eu posso apontar um dedo, é porque eu estou ainda no mesmo equívoco. Estou na mesma mentalidade daquela vez. E o conhecimento nos tira disso tudo. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. Então, pensamento abstrato que a tudo alcança é o pensamento da unicidade, é o pensamento do céu. Por isso que o céu é impessoal. E um exemplo dentro do céu não faz o menor sentido, porque não há nada a exemplificar, porque tudo é conhecido. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Então, a diferença entre perceber e conhecer. Aqui é Iracira. Então, eu só tenho consciência do passado. Deixa eu abrir aqui o chat para terminar de ler. Desapareceu aqui, deixa eu só abrir aqui.
aqui. Então, eu só tenho consciência do passado porque estou repetindo, cometendo o mesmo erro. Exatamente. E se eu estou fazendo o mesmo erro, cadê a razão para mim apontar um dedo sobre o passado? Se eu estou fazendo a mesma coisa hoje. Bem compreendido, Iracira. E no céu não há, no conhecimento não há percepção. Então, no conhecimento não tem indagações, não há perguntas a serem feitas. Porque o céu, ele abarca tudo, é o pensamento abstrato completo. Só na percepção, então, que ele é específico e concreto. Cada um faz para si, agora dentro da percepção, né? Aqui no mundo da percepção. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Até hoje de manhã vocês postaram isso no grupo, né? Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. Então, dentro da percepção, nós percebemos um ego para nós, um para cada pessoa, e ficamos interagindo entre um ego e outro. Isso, por que nós podemos fazer isso? Por que podemos mudar a nossa percepção? Porque ela não foi feita pelo inalterável, ou seja, não foi feito por Deus. Não é o ego ou a percepção não é criação de Deus, nem tem a mesma característica de Deus, porque Deus é imutável, ele conhece o todo. Mas dentro do ego, então nós estamos constantemente em alterações. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e, de fato, ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente, como quando envolve proximidade física. Então, tanto faz se eu pensar em outra pessoa, o que eu pensar dela, ou eu estiver interagindo fisicamente com ela, o efeito na minha mente sobre aquilo que estou pensando é o mesmo, porque está na minha percepção. Então, pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Então, se eu penso, eu tenho um julgamento negativo sobre uma pessoa, e eu pegar mais informações e eu mudo o meu pensamento, a minha percepção é de que essa pessoa também ela mudou. Quando eu pego novas informações e eu vejo a inocência nela, eu passo a percebê-la de uma forma diferente, independente de ter interagido com ela ou não. E isso é uma prova, então, de que o ego ele é uma ideia e não um fato. Se ele fosse um fato, a pessoa não poderia, na minha concepção, mudar a partir do meu próprio pensamento. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando julgaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesses tido. Quando eu jogo uma coisa fora, ela não desaparece, mas na minha experiência ela deixa de ter existência. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? Então, aqui, por que eu vou me julgar? Por que eu lá no passado tive um pensamento de separação de Deus, se eu estou tendo o mesmo pensamento exatamente nesse instante? Como é que eu sei que eu estou tendo ele nesse instante? Porque eu não estou no conhecimento de Deus, eu ainda estou na percepção. Então, por que eu vou me questionar por que eu tive esse pensamento do passado de separação, se eu estou fazendo o mesmo pensamento agora, nesse momento? Então, eu preciso mudar o pensamento agora e não o passado. O passado é a repetição do agora fracionado em tempos.
A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Então, ficar surpreendido que lá no passado eu me separei de Deus ou eu me vi dentro de um ego, se eu estou fazendo a mesma coisa nesse momento. Então, eu vou ficar surpreso com o quê, né? Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar desse modo, embora de fato funcione desse modo agora. Então, a mente que agora pensa separação, ela não necessariamente precisa pensar assim. É só uma escolha. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmas. Isso aqui é um pouco de psicologia animal para nós entender a nós mesmos, né? Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Então, aquela história, até os brutos amam, né? Na vida selvagem, as mães protegem suas crias, porque como é que elas têm esse instinto? Porque elas acreditam que aquele filhote ainda é parte delas. No momento que viram adultos, não são mais parte deles, podem até virarem opositores, né? Podem lutar entre si. Mas enquanto acreditam que fazem parte, eles são protegidos. E tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Então, esse pensamento equivocado que nós temos, na verdade, apesar que a gente está descobrindo que é um equívoco, mas nós o amamos, o protegemos e temos a maior caridade com ele, porque nós o fizemos, porque nós achamos que ele faz parte de nós. E é natural amar aquilo que faz parte. Deus também ama aquilo que faz parte. Por isso que Deus nos ama. Ele sabe que nós fizemos parte dele. Então, tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. Então, não é estranho que a gente proteja o ego. Enquanto nós acreditar que ele faz parte de nós, nós vamos proteger ele, isso é natural. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo que um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és. Então, aquilo que nós amamos, aquilo que a nossa criação de céu, que a gente não está consciente agora, mas que a gente ama com o amor de Deus, nós apenas estamos fazendo o similar, mas na versão separação. Então, nós protegemos o ego, amamos ele, temos caridade por ele, porque faz parte do ser proteger aquilo que ele acredita que ele fez. Então, por isso que Jesus não luta contra o ego. Ele nos ensina de que a causa inicial dele é falsa, de que ele não é real e não lutar contra ele. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. Então, aqui que está a questão. Responder ao ego com proteção, está tudo certo, é natural. Não tem como ser diferente. O problema é eu acreditar que eu sou o ego. Porque eu ainda sou filho de Deus. No momento que eu aceitar-me como uma consciência filha de Deus, é a essa ideia que eu irei proteger. Porque é isso que eu vou acreditar que eu sou. Então, novamente, o problema não é o ego. O problema é eu acreditar que eu sou o ego. Isso precisa ser corrigido. Não é que tenha que desfazer o ego. Eu tenho que desfazer a minha crença de que eu sou uma identidade egóica, uma identidade dentro do ego. Eu preciso voltar a aceitar que eu ainda faço parte de Deus. E se eu sou parte de Deus, eu não posso ser ego. Mas se eu sou ego, então eu não posso ser Deus. Então o problema não é o ego em si, mas a crença de que eu sou um com o ego. A crença é uma função do ego, e na medida que a tua origem está aberta à crença,
tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Então, se eu sou o ego, se eu estou aberto para a crença, eu vou automaticamente me identificar com o ego. Porque, novamente, no céu não há crença, há conhecimento. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Então, se nós começar a duvidar de que nós não somos o ego, duvidar de que nós sejamos o ego, esta é a ideia mais elevada que nós, por conta própria, podemos aceitar. A partir dessa ideia de que talvez nós não sejamos o ego, nós abrimos espaço para também ouvir ao Espírito Santo. Porque se eu não sou o ego, sou uma outra coisa. E isso abre a mente para a percepção do Espírito Santo entrar. Então, o pensamento mais elevado que nós, por conta, conseguimos ter é, então, começar a duvidar, não do ego, mas de que a minha identidade seja o ego. Começar a duvidar, começar a pensar, talvez eu seja algo diferente. Isso abre espaço para a percepção do Espírito Santo. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Então, por que para nós é doloroso se o ego nem existe? Porque nós ainda acreditamos que o ego faz parte de nós. Que nem aquela história dos animais que amam a sua cria. Se eu acredito que eu sou um ego e me for dito que eu não terei mais o ego, então eu vou sofrer. Então, por isso que terminar com a crença de que o ego exista é doloroso para nós, embora isso não seja verdadeiro. Isso é totalmente um equívoco da nossa parte. Os bebês gritam com fúria, Jesus comparando nós com as mesmas situações de uma criancinha. Quando nos é tomado o ego, o que nós fizemos? Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos, caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente aquilo que mais te feriria. Então, nós esperneamos contra a ideia de perder a crença no ego. Nós esperneamos por perder essa nossa identidade pessoal e individual. Mas nós não percebemos que nós nos ferimos com ela, que nós nos machucamos, que nem uma criancinha, um bebezinho, como ele diz, que insiste em brincar com uma faca. Então, nós, nesse sentido, somos as criancinhas que esperneamos contra o Espírito Santo quando desconfiamos que o Espírito Santo quer nos dizer que o ego não tem existência, que o ego não existe, que o ser individual não existe. Entretanto, reconheça ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil. Atributos que necessariamente vão juntos. Então, apesar de nós sermos criancinhas que esperneamos contra o Espírito Santo porque não queremos perder o ego, apesar disso, num outro nível, nós concordamos em ser inofensivos e úteis. O que é inofensivo? Só quem é inofensivo pode ser útil, porque ele não fere, e só quem é útil é inofensivo, por isso que ele é útil. Então, nós agora queremos duas coisas. Nós ainda queremos o ego, mas num outro nível, nós queremos o Espírito Santo, o nosso ser real. Nós concordamos que o Espírito Santo nos acompanha, por isso que ele veio aqui. E é essa outra coisa que o Espírito Santo se apega.
Então, ele contorna o ego e se apega a esse nosso outro pensamento que quer esse reconhecimento de ser útil e inofensivo. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas, porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Ser paciente por algum tempo e lembra-te que o resultado é tão certo quanto Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, tenham paciência com os conflitos mentais de vocês. Tenham paciência que vocês, ora estão num espírito, ora no outro, ou cheio de dúvidas. Tenham paciência, porque isso não vai durar. Vai chegar o momento que aquela parte que ainda quer ser realmente útil ao seu ser, esta vai vencer e aí o conflito termina. Enquanto estivermos divididos em nossa vontade, vai ter conflito. E ponto final. Então, não precisamos nem mais se incomodar com o conflito, porque enquanto ele persistir aqui, ele faz parte. Então, que ele faça parte, mas não incomode. Quer dizer, o conflito não tem o poder de nos incomodar se a gente não der esse poder a ele. E por isso que Jesus nos diz, nós somos bebezinhos, estamos aprendendo a recém. Então, por que nós vamos nos conflitar com nossas atitudes de bebês? Então, Jesus faz esse apelo para a gente ter essa paciência conosco mesmos. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Então, só aqueles que sabem que eles são, que eles têm tudo, que nada pode lhes faltar, que tudo lhes é alcançado. E essa mentalidade só pode vir de Deus, porque só Deus pode atingir tal fornecimento, vamos dizer assim, completo. Então, quem tem esse senso dessa abundância real, esse pode ser caridoso. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Então, no ego, o ego que acredita nas coisas físicas, se eu dou uma coisa física, eu fico sem. Quando associas dar ao sacrifício, só dás porque acreditas que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Então, a doação dentro do ego. Eu dou para os caridosos, porque aí eu vou também receber. Ou então, eu dou minha roupa velha porque eu sei que daí abre espaço para vir roupas novas. Na verdade, o ego faz essas barganhas. Então, ele só dá se houver nisso um ganho próprio, um benefício maior do que se eu mantivesse o anterior. Então, o ego, ele acredita nesse tipo de doação. Então, o ego, como ele diz aqui, ele dá para receber. No céu, dar e receber são a mesma coisa. Eu só dou porque eu tenho e eu só tenho porque eu dou. Então, eu não faço barganhas no céu. Eu não dou a partir da ideia de que daí será me dado a mais. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Isso é óbvio, né? O ego sempre nos faz comparar nosso físico, nosso status, nossos bens materiais, nosso visual, tudo. O ego sempre está em comparação. Ele sempre nos avalia nós mesmos comparando com o que está do lado de fora. Inge. Oi. Inge. Então, aquela frase que fala na Bíblia, assim, é dando que se recebe, é porque, na verdade, quando eu estou dando alguma coisa para alguém, eu estou dando para eu mesma, né? Sim, e o curso também fala, o dar é um mental, é amor, porque o curso não é sobre o físico. Uhum. Então, sim, está correto. E essa questão, Inge, do dar, que é esse condicionamento muito forte de que você tem que ajudar as pessoas,
mas no fundo você dá ali no ego para favorecer a sua imagem de bonzinho, de caridoso. E o especialismo se alimenta desse dar também, né? A gente pode ver dessa forma? Sim, perfeito. Inclusive, é uma asseguração de que eu estou em condição melhor que ele. E eu não quero ficar assim. Então, eu dou para ter direito a continuar melhor. Perfeito. Então, essa visão egóica do dar, a caridade do dar, do ego. Ele dá a partir de um senso de falta, a partir de um senso de escassez. Já no Espírito Santo, o dar é justamente porque o todo não consegue se conter em si. Ele precisa se dar. Então, é óbvio que o Espírito Santo não é físico, porque o físico não tem características de ser o todo. O físico é limitado, mas o amor é todo. Então, o que o Espírito Santo dá de bênção, de amor e de consolo é íntegro, é total. Perfeito, Ingrid. Ing, O dar, não quer dizer, então, que a gente não tenha que dar alguma coisa para ajudar alguém, não, né? Claro que não, isso aqui é sobre a mente. É óbvio que dentro do comportamento, já que nós acreditamos que estamos dentro de um corpo, se eu tenho condições, eu devo ajudar sim, mas na minha mentalidade não dou a partir de um senso de escassez. Eu dou a partir da abundância, que isso seja um reflexo da abundância do amor de Deus que a todos alcança. Então, uma materialização disso. Então, muda o conteúdo por detrás do dar. Mas é óbvio que não deveríamos negar algo físico a alguém se eu tenho e essa pessoa precisa. Porque negar isso a ela seria também o contrário. Negar a mim mesma. Porque eu já vi muita gente no curso negar, achar que não tem que dar nada, não, sabe? Tem o ego distorce também, porque, enfim, mas tudo bem, obrigada. É distorção do ego só. Oi. o dar do ego é um suborno para Deus, para, vamos dizer assim, compensar a separação que ele sente de Deus. É tipo um suborno. Perfeito. Pagar a conta que eu devo a Deus. Exatamente, é um suborno. Porque eu tirei dele, eu roubei, eu estou em dívida e eu preciso aplacar a minha dívida. Então eu faço uma coisa boa aqui para Deus anotar no caderninho lá. Então, perfeito. O ego tem essa visão da doação. E tem a história de dar aos pobres, está dando a Deus. Justamente é a ideia dele, né? Porque imagina se Deus então é pobre, se Deus precisa de alguma coisa. Mas por detrás é esse pensamento de aplacar, porque ele está em falta e eu, como um próprio Deus, eu abasteço essa falta. Então, eu estou fazendo uma coisa igual a Deus, estou fazendo uma coisa boa. O ego tem essa ideia por detrás. Mas mais por detrás disso ainda, o ego está julgando com a autopreservação dele, porque de algum modo ele reconhece que Deus não precisa nada do físico, nada do separado. E essa é a maior mágoa do ego, porque Deus não aceita o sacrifício. O ego se sacrifica e Deus não o reconhece. E a maior mágoa do ego é, então, o não reconhecimento de Deus, porque isso tornaria ele real. No momento que Deus reconhecesse algo do ego, o ego teria existencialismo. E ele não consegue obter isso do Deus, porque Deus sabe que ele não existe. Então, o ego tenta de 1000 maneiras diferentes obter o reconhecimento, seja por luta, por conflito, por guerra, por amor, não importa como, mas ele quer que Deus concorde que ele exista. Mas continuando aqui, então, no dar e receber, que é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Estás, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Então, o dar e o receber, ele, na verdade, apenas reflete lá aquela primeira crença de escassez. Separei-me de Deus e agora estou em falta. Então, isso é a causa da origem.
Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. O que acabei de falar com Deus também em relação a Deus. O ego, ele faz questão de que eu veja os outros também como egos, porque isso significa que ele é real. Que eu, como ego, sou real, porque estou vendo no outro também um ego. A autoestima, em termos egóicos, né, a autoestima pessoal, vamos chamar ela assim, então, dentro do sistema separado, em termos egóicos, não significa nada, além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Então, por que a autoestima, o curso, o desenvolvimento de autoestima aparentemente nos faz sentir melhores? Porque com uma autoestima elevada dentro do ego, o ego não precisa mais desconfiar de mim, porque eu já estou bem feliz dentro dele e eu não vou procurar a Deus, eu já estou feliz, eu não estou mais em falta. Então, o ego se torna menos predatório e com isso, aparentemente, eu fico melhor. Então, por isso que a autoestima, no sentido egóico, no sentido de eu como ser separado, fazer de mim um ser melhor, funciona aparentemente, porque o ego para de lutar comigo. É jogo ganho. Ele não precisa mais investir. Então, essa autoestima é sempre vulnerável à tensão, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. Então, eu me sinto melhor, estou bem feliz com minha autoestima, mas no momento que me é roubada alguma coisa, cai todo o meu castelo de cartas e aí eu estou sempre tensa, sempre tendo que proteger aquilo que eu acredito que eu sou. Então, a autoestima, ela nunca está livre da tensão. Sempre estou em estado de alerta, ou para me preservar, ou para continuar com isso, ou para melhorar. Então, nunca é paz verdadeira dentro da busca da autoestima egóica. É um paliativo, é um melhoramento dentro do ego, mas está sujeito a qualquer momento a ruir tudo e eu voltar a me sentir nas piores das situações. Então, essa tensão é o oposto da paz. Então, não há paz dentro da autoestima do ego. O ego vive literalmente por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. Então, a verdadeira caridade, ela reconhece a igualdade do Espírito em todas, ela reconhece o Cristo em todos. O ego, ele está ou acima ou abaixo, ou ele é mais ou ele é menos. Ele nunca reconhece uma igualdade. Isto é a característica dele. É isso que faz ele ser diferente, faz ele ser oposto do reino de Deus. Então, o ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. Então, a abundância real só vem de Deus. Só Deus contém o todo. Qualquer coisa que não seja o todo já não é mais a abundância real. Então, o ego nunca dá a partir de uma abundância. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. E o que mais o ego precisou, então, para fazer os apetites aparecer? Um corpo. Então, necessariamente, o ego precisou fazer um corpo para nós termos um instrumento de receber. E os apetites, como ele diz, faz parte disso. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo, quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego, que seria o autorreconhecimento, o status, a ser aceito num coletivo. Então, isso tudo ainda é uma barganha do ego dele se fazer real, dele dar legitimação à sua existência. Na origem, os apetites do corpo não são físicos.
Então, os apetites, eles estavam primeiro na mente egóica. O ego simplesmente pegou todas as necessidades de receber e fez um corpo. Agora eu preciso de oxigênio, eu preciso de cuidados, eu preciso de alimentos, mas a questão de eu precisar receber algo, isso estava na origem antes de fazer uma forma física disso se manifestar. Então, por isso que estava na origem. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. Então, a mente, quando se viu separada de Deus e pensou o que eu sou, ela ficou tão confusa que meu microfone não está funcionando. Vem do Clóvis. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só faz um sinal. Então eu acho que é só do Clóvis. Sim. Clóvis fez uma pergunta, Ingrid. Tá. No... Então, como eu disse, então, esses apetites, na verdade, o corpo, ele é só uma materialização desse desejo confuso da mente, a mente entre não saber-se mais quem que ela é. Então, nessa confusão, o ego entrou e criou um mundo físico para dar uma identidade a nós, para dizer, agora nós somos isso. Devo estar... o microfone está fechado, teu, Clóvis. Se você está me ouvindo, mas o teu microfone está fechado. Agora abriu. Estou falando, ouviu? Está ouvindo aí? Agora estou. Então, Ingrid, eu perguntei se no caso da autoestima, o curso não está estimulando a gente a ter baixa autoestima, no caso? Jesus está indo além. Ele está mostrando que a nossa verdadeira autoestima é estar em unicidade no amor de Deus e não dentro de um amor fajuto do ego. Então, o nosso valor, como nós vimos numa aula anterior, nosso valor foi estabelecido por Deus. Nada que façamos aqui, nem baixa autoestima, nem autoestima, são dignos da nossa realidade em Deus. Então, Jesus precisa mostrar o oposto, mas ele não está dizendo que isso seria acreditar em mais escassez ainda, em mais sacrifício ainda. Agora, dizer que eu devo ter baixa autoestima seria mais caótico ainda. Então, Jesus está apenas nos mostrando que o nosso valor e o contentamento da nossa mente está em estar uno ao amor de Deus. Nada pode substituir isso. E o ego tenta substituir a gloriosa descoberta de um estado de graça, de uma mente que está una com Deus, aplicando numa coisa separada como autoestima. Não sei se ficou claro, Clóvis? Ficou bom, obrigado. É porque tem a questão da dualidade, né, Ingrid? Se você tem uma autoestima, você tem também uma baixa estima, porque a dualidade, o bom e o ruim estão sempre juntos, né? A dualidade. Perfeito. Você tem alegria e você tem dor. Aqui você, assim, você não tem o bom só, você tem o ruim também junto com o bom. Então, nada que o ego te dá é de graça aqui. Então, se a autoestima alta, você vai se defender no fundo contra uma autoestima baixa. Né? Por isso que tem tanto medo, né? E a dualidade é o oposto, né? Uma coisa oposta à outra, né? Perfeito. Então, nunca vai solucionar. A única solução real é nós nos voltarmos para o amor que nós somos dentro de Deus. Nos aceitar novamente como parte de todo o amor, porque o resto são barganhas dentro da ideia de separação. E são indignos de nós. É muito pouco. Continuando aqui no 8, o ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Né? O ego pensa que ele se autofez, né? Que ele não vem de nós, ele é um pensamento feito a partir
da ausência de Deus. Então, é um autopensamento. Então, por isso que ele acredita que ele é sozinho. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Então, ou eu barganho por me aliar a alguém, ou eu luto para vencer esse alguém. O ego, ele só concebe esses dois tipos de pensamento, porque ele sempre acredita que ele é sozinho, ele jamais é um com o outro, ele não se reconhece como parte de alguém. Então, não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. Então, ele não se abre à ideia de questionar esse existencialismo dele, porque se ele se questionasse, ele veria que ele não existe. Então, o ego é impossível, o ego se ver como um ser não existente. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. Então, quando pensou um universo sem Deus, quando pensou separação de Deus, o que isso resultou? O que resultou nós chamamos de ego. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. O espírito, em conhecimento, ele não pode saber do ego, porque o ego não é real. Por isso que o espírito ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo, de fato, reconhece a si mesmo como sendo rejeitado por algo maior do que ele. Então, o espírito não pode ver o ego porque o espírito está ciente de tudo e o ego não existe. Já o ego, ele também não vê o espírito, mas o ego desconfia que algo pode desfazer ele. Este senso de poder ser desfeito, isso perturba o ego, isso acompanha ele. E é por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos. Então, as criações de Deus, o que o ego criou? Qual é o mito que ele nos deu maior? Um corpo, né? Então, achar que eu sou um corpo, esse corpo é um ser, é um mito, né? Uma ideia mitológica. Ing. Oi. Você disse que quando a gente tem uma autoestima elevada, também é ego. Então, o ego, ele não é só os nossos pensamentos negativos, ele também pode ser os nossos pensamentos positivos? Perfeito, porque o ego ele vai do mais negativo até o mais positivo dentro da separação. Ele só não contém o pensamento da unicidade. Então, o que eu teria que observar não é o negativo ou o positivo pensamento, é o pensamento certo, seria isso? Isso, perfeito. Aqui depois ele vai falar da correção, mas é por aí mesmo. Então, as criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Então, um filho de Deus, ele pode criar algo que não seja igual a ele. Então, a nossa mente fez um corpo, e o corpo não é igual à mente. Então, o corpo passa a ser um mito, porque não é real, é mito. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Então, a nossa mente, ela fez o corpo, mas o corpo já não tem mais a mesma característica da mente. O corpo já não pode mais fazer igual a estender a si mesmo. O corpo já não cria mais. Então, essa é a principal diferença. No céu, tudo que nós fizemos, as nossas criações, elas estão incluídas no amor de Deus e elas criam também mais amor. Aqui no mundo não. Então, a mente, ela pode criar um mito, ela cria um corpo, mas esse corpo parou por aí, porque o corpo não cria uma mente. Porque o corpo, ele nada faz, ele apenas obedece aos ditames da mente.
Ele não tem a criatividade intrínseco no corpo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus por natureza que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Então, quem está identificado dentro de um corpo, se ele acredita que é um corpo, que ele é esse mito, ele vai ser confuso. E por melhor que ele seja, por mais elevado, ainda o componente medo vai fazer parte em algum grau. Mitos e mágicas estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Então, o ego nos fez acreditar que a nossa origem é física, né? Então, ele nos deu esse mito, esse corpo. E a mágica é aquilo que nós podemos fazer com o corpo, as nossas criações com o corpo. Tudo que nós inventamos com o corpo, então é a mágica. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. Então, nós queremos usurpar o poder de criar de Deus. Nós achamos que nós criamos a partir do corpo, a partir de uma necessidade. Então, isso é essa vontade de criar, que é um fazer. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Então, por que nós temos esse instinto de autopreservação? Então, quando o instinto de autopreservação vai para proteger um corpo, e Jesus não está dizendo que nós devemos atacar o corpo, não é isso, de forma alguma, mas quando nós estamos identificados no corpo, na verdade, o ego nos ensina a cuidar do corpo porque ele quer ser autopreservado, e ele precisa de um corpo, ele está nem aí para nós. É só para a autopreservação dele que ele está se importando. Então, ele não é amoroso ao nos dar um corpo. Ele está barganhando pela sobrevivência dele. Então, o ego, falando aqui do próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. Então, a nossa consciência de ego, a nossa consciência de ser, ela começa quando a gente nasce num corpo, né? Pelo menos a consciência, aquela que nós estamos percebendo, não a inconsciente, né? Aquela que estamos cientes, começa com o nascimento. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Aquela ideia de que nossa alma é eterna, né? E depois que nós morrer como corpo, a alma continua, né? Céu e inferno. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Então, aqui entra aquela ideia, né, de se eu for boazinha, depois a minha alma vai para o céu. Se eu sou um bandido aqui, ou se eu fiz uma carga muito negativa aqui, a minha alma vai para o inferno. Então, essa crença dentro do ego, que o ego joga, mas, novamente, ele não está nem aí para nós, ele só quer se autopreservar com isso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. Então, o espírito, o nosso ser real, ele sempre esteve em Deus, nunca se separou. É a nossa consciência apenas que se separou. Então, é a nossa consciência que precisa voltar a se identificar com o espírito e não com o ego. Então, é apenas uma questão de deslocamento de consciência. É isso que depende da nossa salvação. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada.
Então, aqui é a resposta, Isa. A mentalidade do ego é a mentalidade errada. Antes de nós nos vermos novamente como seres, filhos de Deus, nós precisamos de uma correção. E a correção não está numa autoestima melhor do ego, está na mentalidade certa. Então, a resposta imediata à mentalidade errada não é o céu, é a mentalidade certa, porque esta corrige a ideia de mentalidade errada, e a mentalidade certa, por não se opor a Deus, ela pode ser facilmente resgatada por Deus e colocada no alinhamento do Espírito. Eu acho que até ele vai seguir isso. Aqui, ó. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. Então, a mentalidade certa, como ela não julga, ela apenas reflete o conhecimento, a mentalidade certa, ela corrige a mentalidade errada. E sem a mentalidade errada, o ego simplesmente deixa de parecer que existe. O ego desaparece. Então, não é por luta que a gente vai desfazer o ego. É indo para a mentalidade certa, corrigindo o nosso sistema de pensamento, nossas crenças, corrigindo nossa crença de separação para, por enquanto, uma crença de união. Depois, essa crença vai ser transformada em conhecimento. Então, a mente, nesse caso, tem apenas... Quando a mente é a mente certa, nesse caso, ela tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Então, como a mentalidade certa, ela vem do Espírito Santo, ela só pode ir em direção a Deus, só pode ir em direção à correção, à união. Por isso que a mentalidade certa é a resposta à mentalidade equivocada. Então, em resposta, vamos dizer, à busca do seu ser em se aperfeiçoar em autoestima, a resposta é buscar a mentalidade certa que corrige a crença de que eu sou um ser em falta. Se eu não estou em falta, se eu estou abastecida do amor de Deus em tudo e em todos os lugares, não há falta, então eu não preciso de autoestima. Então, a mentalidade certa é a correção. É o imediato que nós precisamos. Corrigir dentro da separação ainda. Estou ainda dentro de um sonho. Não despertei, mas antes de despertar, eu preciso corrigir o sonho de sonho agressivo para um sonho de amor, para um sonho feliz. E a mentalidade certa me traz isso. Então, este é o próximo passo imediato para a correção do ego. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. É só dentro do tempo, né? Não é do céu. A correção é só aqui, é só no sonho. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Então, se a percepção errada do ego bloqueia o conhecimento e a percepção certa ela é um ponto de apoio em direção a isso, é óbvio que nós precisamos da percepção certa e não daquela que é oposta ao conhecimento. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Então, quando tudo for só a percepção certa, acabou a função da percepção. Podemos voltar ao conhecimento. Então, tu podes questionar como isso é possível, enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Né? Eu posso até me perguntar como é que é possível eu só perceber corretamente. E essa é uma questão razoável.
Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Então, Jesus nos faz essa questão. Quem que está perguntando se é isso? É essa imagem que eu tenho de mim mesma ou é o meu ser real? Então, se nós formos realmente honestos, o único questionador dentro do mundo é o próprio ego. Então, e esse ser não é real, não é o meu ser. Então, por isso que preciso estar totalmente cuidadosa ao saber quem que está questionando se é possível deixar esse mundo. Porque não é o ser separado que vai deixar o mundo, e sim o ser real, aquele que Deus criou. O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. Então, se minha realidade é espírito, então eu não vou deixar eu não posso estar dentro de um mundo ou morrer ou me acabar, porque o espírito é imortal, se eu sou o espírito. É tão verdadeira agora como foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Né? O Espírito faz parte de Deus e é imutável. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. Né? É que nem o conhecimento. O conhecimento não pode ter opostos, não pode ser comparado, porque ele conhece a tudo. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Então, se a mente pode aprender, obviamente ainda não é a mente que está identificada com o espírito. Mas se só o espírito é real, então quem está questionando dentro do mundo? Então, ainda é um ser que acredita que está separado, ainda é um ser que não está identificado com o espírito. Então, por isso Jesus nos atenta para essa observação, para nós realmente nos atermos a quem nós somos de fato como espírito criado por Deus. E esse espírito nunca esteve em jogo, em julgamento. A nossa própria crença de um ser separado é esse que está em julgamento. E, na verdade, não é esse que vai para o céu. A minha consciência identificada com o Espírito. É esse que desperta. E esse jamais esteve fora do céu. Então, Jesus começa abrindo nossa mente. Isso são questões que o ego não consegue resolver. Mas é necessário nós começarmos a abrir esse questionamento para permitir que uma nova ideia mais elevada entre, para que a correção do sonho entre, para que a mentalidade do Espírito Santo, a mente certa, entre corrigindo a mentalidade errada. E quando for só a mentalidade certa, aí sim, aí a gente vai com companheiros mais elevados, como também hoje de manhã pedindo de fortes companheiros. Nossos pensamentos de espírito, quando a gente se identifica com a mentalidade certa, nós vamos com companheiros poderosos, com pensamentos poderosos ao nosso lado. Enquanto que na mentalidade equivocada, nós vamos com pensamentos egóicos ao nosso lado. E esses são pobres. Esses nos judiam. Então, isto nós tínhamos para o ego e a falsa autonomia do ego. Então, resumindo toda a aula de hoje, Jesus colocou isso aqui tudo para dizer que o ego, ele joga tudo aqui no mundo para se autopreservar. Ele não está nem aí para nós. Para a gente parar de pensar que o ego está dando alguma coisa boa para nós. Ele não está dando nada. Ele está apenas se autopreservando. Está nos usando de marionetes, usando na nossa mente. E isso porque nós assim o permitimos. Então, para nós parar de pensar em sacrifício, se a ideia do ego for desfeita na nossa mente. Então,
Por ora, Jesus diz, isso precisa ser compreendido. Depois ele vai nos levar adiante nesses pensamentos. Alguém tem alguma coisa a mais? Então, isso nós tínhamos para hoje. Como disse, quinta, nós vamos continuar no amor sem conflito. Oi, Ingrid. Oi. Me diga uma coisa, a gente é capaz de conseguir essa mentalidade certa nessa vida ou só os avatares, só Jesus? Não, Jesus não tem mais mentalidade certa, ele já é um com o Espírito Santo, ela é só para essa vida. Ela é a correção para a mente errada. Ela ainda é um sonho. Ela é só para os não despertos, para estarem prontos para despertar. Ela é um próximo degrau, antes do despertar. Ou seja, a gente tem que morrer para ter a mentalidade certa. É mais ou menos isso, não, morrer é um ataque. A gente morrer na mentalidade do ego, não no físico. Morrer na mentalidade, ou seja, parar de pensar com o ego e pensar com o espírito. Aqui no mundo seria pensar perdão, o mais próximo disso. Uhum. Então, a mentalidade certa, ela não existe, ela é um recurso de correção, ela não existe no conhecimento, porque o conhecimento não existe não existe mentalidade errada, porque mentalidade certa pressupõe uma oposição à mentalidade errada, e por isso que faz parte só do sonho. E aqui botaram aqui o Kendi. Está errado em pensar matar o ego, já que o ego não existe? Perfeito, matar o que se ele não existe? É simplesmente largar a crença de que ele existe. E a mentalidade certa faz isso. Então, não se ataca. Atacar é dar existencialismo. Então, simplesmente se larga dessa crença. Ainda está na mentalidade certa, e eu tenho certeza que todos vocês estiveram na mentalidade certa nessa hora, porque vocês compreenderam essa lição. Então, eu tenho certeza que essa lição, quem a compreendeu, é porque também estava na mentalidade certa. É isso, então, para hoje. Eu tenho um compromisso para variar, então, agora eu vou ter que desligar para seguir o meu compromisso. E quinta-feira a gente pode então fazer a nossa oração de unicidade, mas para quem se lembra, pode fazer ela pensando no grupo, tá ok? Ou vocês querem ainda em um minutinho só se unir e eu saio aqui de fininho? Pode ser. Então tá, eu só vou induzir aqui, eu só vou levar a gente a pensarmos junto uma mentalidade e depois eu desligo e, por favor, quem puder continuar nesse estado, porque, na verdade, unir-se em pensamento é permitir ao nosso ser íntegro se manifestar a cada um de nós. Tal é o poder. Por isso, então, eu vou pedir a vocês para também, quem se concentrar melhor em fechar os olhos. A gente fecha os olhos apenas para dar a razão, para fazer a nossa vivência mais concentrada em imaginar-se um ponto de luz, porque nós queremos agora buscar um instante santo, onde a gente se une e se sente parte do amor de Deus. E para tal, nós entregamos para o Espírito Santo a capacidade de vermos um ponto de luz além do universo, além de tudo que conhecemos. E esse ponto de luz está se ampliando, está crescendo, se alongando em forma de círculo, e à medida que ele vai se alongando, ele perde os contornos de círculo, e tudo o que estava contido nele, que é a pura luz brilhante, agora se estende até o infinito nessa luz brilhante.
tudo, absolutamente tudo está contido nessa luz. Não há nada de fora. E dentro dessa luz, tudo está em perfeita unicidade, porque tudo se conhece e se reconhece, porque não há limites, porque a luz não está limitada. Nada bloqueia a luz, nada bloqueia a consciência da presença disso. E se nós agora ainda tivermos um pensamento de algo que precisamos desfazer, que precisamos perdoar e que perturba nossa mente, nós o colocamos num altar, nessa luz, como nossa oferenda a Deus. Porque aqui ela é a nossa dádiva a Deus, porque nós não queremos manter este pensamento, esse equívoco, como um Deus entre a nossa consciência do ser e o próprio Deus. Apenas queremos vivenciar da harmonia, da paz, do amor, do calor e da unicidade dessa luz. Porque aqui nós nos lembramos do nosso ser amado por Deus, amado por essa luz e parte íntegra do todo. E continuamos assim, em consciência do amor. Cada um segue o tempo que ficar confortável, porque um segundo passado nesta consciência abre um canal na nossa mente da lembrança de quem nós somos em Deus. Este é o valor dessa oração. Gratidão por essa unicidade, gratidão a todos.